Um homem de 26 anos tira a vida do CEO de uma das maiores empresas de planos de saúde dos Estados Unidos. Isso faz ele virar uma espécie de celebridade na internet e mais que isso, milhões de pessoas estão defendendo o que ele fez e ele já é considerado por muitos um, entre aspas, mártir. Mas quem é esse cara, por que ele teria feito isso e o que se sabe dessa história até agora? É isso que eu vou te contar. Eu sou Thiago Santos e é muito importante já dizer agora que esse caso acabou de acontecer e a polícia ainda não está divulgando muitos detalhes desse caso, justamente por essa enorme repercussão aí da história e por medo de que outras pessoas se inspirem nisso e façam algo parecido. Antes, não esquece de deixar o teu like aqui embaixo, me ajuda deixando também um comentário, se quiser deixar uma sugestão para um próximo caso, uma crítica também, fica bem à vontade, e claro, se inscreve aqui para ver mais histórias como essa. Bora pro caso. Bom, tudo começou em 4 de dezembro de 2024, uma quarta-feira, quando às 6h45 da manhã, o Brian Thompson, CEO da United Healthcare, uma das maiores empresas de planos de saúde dos Estados Unidos, foi atingido por disparos na frente de um hotel em Manhattan, em Nova York. Ele participaria de uma convenção nesse hotel. Ele foi levado rapidamente para atendimento, mas infelizmente não resistiu. Tudo foi gravado por câmeras de segurança e o autor, logo depois de disparar 3 vezes, meteu o pé ali da cena com uma bicicleta elétrica. Ele fugiu em direção ao Central Park, em Nova York, abandonou essa bicicleta, pegou um táxi e aí foi até um terminal de ônibus para deixar a cidade. E a gente já vai ver mais detalhes de onde ele foi encontrado depois. Vamos seguir primeiro em ordem cronológica para entender bem como foi que tudo aconteceu. Logo depois do crime, claro que a polícia cercou toda aquela região do hotel e aí começaram a fazer os primeiros trabalhos de perícia, coletas de evidências, e uma das primeiras coisas que chamou a atenção logo de cara das autoridades é que nas balas que ele usou, nos cartuchos, foram encontradas 3 palavras escritas: negar, defender e destituir. E essas palavras já indicaram que talvez o autor queria deixar uma mensagem com isso que ele tinha feito. Só que naquele momento ninguém fazia a menor ideia de quem era esse cara, para onde ele tinha ido, e aí começam a puxar as imagens das câmeras ali que mostram ele de capuz, com uma máscara no rosto, e percebem que ele tinha chegado ali no local há alguns minutos e estava esperando o alvo dele. E como ele foi direto ali no Brian Thompson, a polícia já logo sabia que o CEO era quem ele estava esperando, né, e não alguém aleatório. Se cogitou até a possibilidade de ele ser um matador de aluguel, só que alguns especialistas, analisando as imagens, já logo disseram que isso provavelmente não era, porque as características não batiam com pessoas que fazem esse serviço, como por exemplo o fato de ele ter ficado muito longe do alvo. Matadores de aluguel, segundo as autoridades, geralmente ficam mais próximas ali da pessoa que eles querem tirar a vida, para diminuir a chance de errar os disparos ou algo assim. Enfim, a investigação foi seguindo e em pouco tempo a polícia já conseguiu refazer alguns passos desse suspeito por Nova York nos últimos dias. Descobriram que ele já estava na cidade desde o dia 24 de novembro e descobriram que ele tinha ficado em um hostel no distrito de Upper West Side, em Manhattan. E o que acontece é que ele até tinha ido para McDonald's, foi para o Starbucks, só que nessas imagens ele passava a maior parte do tempo com um capuz na cabeça e com uma máscara no rosto. Até que a polícia encontra imagens de um momento que ele cometeu um erro. Uma imagem gravada no hostel onde ele estava hospedado acabou registrando o rosto dele quando ele abaixou aquela máscara rapidamente ali por alguns segundos. Segundo as notícias, uma atendente daquele hostel brincou com ele, os dois meio que flertaram ali um pouco, e aí ela pede pra ver o rosto dele. Nesse momento é que ele abaixa a máscara, e aí tá lá a imagem dele que foi divulgada pela polícia de Nova York. No comecinho, uma recompensa de $10.000 foi oferecida para qualquer informação, isso aumentou depois para $50.000. Também foram encontradas outras coisas que ele foi deixando para trás ali na fuga. Um copo do Starbucks usado, um telefone celular, uma garrafa de água, embalagens de doce, tudo isso eram coisas onde o DNA dele estava presente. Só que a polícia teria analisado isso nos dias seguintes, né? E o DNA dele não constava no banco de dados de criminosos, então não conseguiram identificar ele. A polícia localizou também no Central Park uma mochila deixada para trás, que foi levada com muito cuidado para um laboratório para ser aberta e se acreditava que talvez ali dentro tivesse a arma usada no crime. Só que quando a polícia abriu a mochila, lá dentro tinham notas de dinheiro de brinquedo do jogo Monopoly, e também tinha uma jaqueta. A polícia acredita que essa mochila pode ter sido deixada para trás de propósito pelo criminoso, né, para atrasar a investigação, mas ainda não tá bem claro. Bom, aí os dias vão passando, passa o dia 5, o dia 6, o dia 7, a polícia continua trabalhando na investigação, só que nenhum nome foi divulgado para o público. Só aquela imagem lá ficou rodando pelas notícias e pela internet para que as pessoas, caso vissem alguém parecido, avisassem a polícia. Tem a hipótese, e tem alguns sites de notícia que falam que a polícia já tinha identificado quem era ele já no
segundo dia ali, mas eles não teriam divulgado o nome para que ele achasse que estava tudo certo, que eles não sabiam quem era ele, e assim ele diminuísse o cuidado na fuga, seguindo uma vida normal, entre aspas, e aí facilitaria a captura. Mas isso são só informações de sites, a polícia não falou sobre isso. E no dia 9 de dezembro, uma atendente de um McDonald's na cidade de Altoona, no estado da Pensilvânia, isso a mais ou menos 400 quilômetros de distância de Nova York, avisou a polícia que tinha um cara muito parecido com um fugitivo lá na loja, comendo um hambúrguer. A polícia vai até lá e, bingo, encontram um suspeito. Só que quando a polícia abre a mochila dele, esse caso tomou um rumo que indicava que tudo tinha sido planejado já há algum tempo. Dentro daquela mochila tinha uma pistola 9mm, um silenciador, e a pistola essa era uma arma fantasma, uma arma sem registro. Chamam de arma fantasma quando o cara compra peças pela internet, vai juntando ali, vai montando a arma em casa, então não tem número de registro. Nessa arma dele, algumas peças, segundo sites de notícia, teriam até sido feitas com uma impressora 3D. Na mochila também tinham alguns documentos falsos que ele usou, e o que realmente chamou a atenção é que tinham lá dentro 2 ou 3 páginas escritas à mão de uma carta, um manifesto, onde o cara critica diretamente o plano de saúde United Healthcare, esse plano do CEO que ele teria tirado a vida. E aí ele chama também os planos de saúde de uma forma geral de parasitas e que eles não se importam com a saúde das pessoas, só com a grana que eles ganham. Depois então dessa captura, aí sim a polícia solta o nome desse cara, Luigi Mangione. E aí é que se começa a descobrir os possíveis motivos para ele ter feito isso. E também com a divulgação do nome do cara, a história acaba surpreendendo ainda mais, porque esse Luigi é de uma família milionária. Ele estudou em uma boa escola, ele foi aluno de destaque também nessa escola e também se formou em uma das melhores faculdades dos Estados Unidos. Ele foi criado no estado do Maryland e estudou na Gilman School em Baltimore, foi orador da turma em 2016, ano que ele se formou. Colegas dele na escola descreveram como um ótimo aluno, extremamente inteligente. Depois ele entrou na faculdade da Pensilvânia, se formou, fez mestrado em ciências da computação e ele começou a trabalhar como engenheiro de dados para um site de venda de carros novos e usados com sede na Califórnia. E ele teria trabalhado nessa empresa até 2023. Mas o povo começou a procurar na internet as redes sociais dele e também outras contas que ele tinha em sites. No X, por exemplo, no Twitter, na foto de capa do perfil dele, tem uma imagem de um raio-x de uma coluna com pinos. Era mais um indicativo. Se descobre também que ele morou um tempo em Honolulu, no Havaí, e lá foram atrás também de pessoas que moraram com ele, e essas pessoas descreveram que ele sofria com dores crônicas nas costas. Um dos caras que morou com ele lá contou que eles até iam surfar, iam fazer trilhas e tal, só que na maioria das vezes o Luigi não conseguia fazer as atividades por conta da dor que sentia. Em um momento ele teria até viajado do Havaí para o continente para fazer uma cirurgia. Mas assim, essas informações ainda não são oficiais, tá? São coisas que estão só circulando nos sites de notícia, na internet, então não se sabe se ele realmente fez essa cirurgia, como foi. Existem também rumores de que ele teria perdido 2 avós em virtude de erros do plano de saúde. Mas assim como outros pontos desse caso, nada nesse sentido foi confirmado ainda pela polícia, e até o fechamento desse caso, com o andar das investigações, julgamento, esses motivos talvez devem ser esclarecidos. Tudo ainda é muito recente. Mas o fato é que sim, ele tinha esse problema aí nas costas, e se acredita então que isso, algo que foi negado pelo plano de saúde, talvez algum tratamento, tenha dado o start para que ele montasse esse plano mirabolante. Também encontraram uma conta com o nome dele no site Goodreads, que basicamente é um site para você fazer comentários sobre livros que você leu. E ele lá fez uma resenha especificamente do livro A Sociedade Industrial e Seu Futuro, do Ted Kaczynski, o Unabomber. Entre 1978 e 95, esse Unabomber tirou a vida de 3 pessoas e feriu dezenas, mandando bombas para casa dessas pessoas. Resumindo, o Luigi disse nessa resenha que ele fez do livro do Unabomber que foi certo o Unabomber ser preso, só que ele também disse que as previsões e ideias que o Unabomber colocou ali nesse livro, previsões desse cara para o futuro, não podem ser ignoradas. Ele cita também que quando todas as formas de comunicação falham, a violência é necessária para sobreviver. Isso aqui é um resumo do que ele escreveu, tá? Mas foi um textinho bem grande. Nos últimos meses, antes de ele tirar a vida aí do CEO da empresa de saúde, ele tinha diminuído os contatos com a família, também diminuiu os contatos com amigos, ninguém sabia o paradeiro dele, a família até registrou o desaparecimento dele na polícia, e agora, depois da prisão, as autoridades ainda estão, claro, rastreando os passos dele para tentar ver se ele teve em algum momento a ajuda de alguém, mas o fato é que a principal motivação que está sendo especulada é a raiva dele contra os planos de saúde e contra o próprio sistema de saúde dos Estados Unidos. Vira meio que uma discussão
política. Porque lá tudo custa muito caro, né? Os planos de saúde negam muitos procedimentos, inclusive aquelas 3 palavras que ele escreveu nas balas são referências diretas a um livro de 2010 que critica a atuação dos planos de saúde. E é falado nesse livro sobre os 3 Ds dos planos de saúde: Delay, Deny e Defend. Delay faz referência ao atraso, de atrasar a análise para liberar os valores, Deny de negar a liberação desses valores e Defend de se defender depois na justiça quando um cliente entra com um processo contra o plano de saúde. Não se sabe ainda exatamente qual é a motivação específica que o Luigi Maggioni teve para fazer o que ele fez, se ele teve algo negado pelo plano de saúde, uma coisa desse tipo, ou se foi só uma revolta dele contra o sistema ali desses planos de saúde, ainda não está bem claro isso, mas ele já ganhou milhões de defensores espalhados por todo o mundo, pessoas que também estão irritadas com os planos de saúde, e lá nos Estados Unidos ele virou uma celebridade. Muita gente diz que apesar de o CEO ter perdido a vida, ele tinha filhos e tal, a empresa também não pensou nas famílias que perderam parentes quando eles negavam os valores. Tá uma discussão por lá. O Luigi Maggioni já passou por uma audiência, foi negada uma fiança para ele, e como ele foi preso na Pensilvânia, deve acontecer a extradição dele para Nova York, onde ele está sendo acusado de assassinato. Mas isso ainda não aconteceu, tem uma nova audiência agendada para o dia 23 de dezembro, e em Nova York, se ele for extraditado, ele pode ser condenado à pena perpétua com essa acusação que foi feita até agora, né? Mas como eu falei, ainda tem a investigação rolando, podem mudar ainda algumas coisas nos próximos dias e meses, e basicamente até agora o que se sabe é isso. Bom, muito obrigado por você ter ficado até aqui, deixa o teu like aqui embaixo que me ajuda bastante, e também deixa aqui nos comentários qual que é a sua ideia sobre esse caso. Tem muita discussão, tem pessoas dos dois lados, e se inscreve aqui também para ver mais histórias como essa. Até o próximo caso.